Bom dia, ótimo domingo para todo mundo. Estamos aqui para mais um dos amigos, das amigas. Já estou aqui com o meu cafezinho, com a minha caneca mais que especial. Estava ansioso para o nosso café de domingo, porque domingo passado eu faltei, né? Não sei se conseguiram perceber, mas faltei domingo passado. A Carol conduziu magnificamente bem. E agora estamos aqui aguardando Carol Vilela, que já muito bacana aqui, do nosso grande amigo Carlos Kaufmann, que foi presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo, foi conselheiro seccional. A Carol, Bom nossa, dia. Carol, toda produzida hoje. Tudo bem, Ai, Carol? tive que dar um tapa na cara, porque olha minha voz como tá, né? Passei a noite com febre. Ô, louco, Carol. Então, peguei uma Pensei que gripe você, boa. pensei que você ia falar que estava na balada. Quem dera. Grande Kaufmann. Bom dia, Ivan. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom Tudo jóia? dia. Bom dia. Ótimo. Carol tá dodói, Kaufmann. É mesmo, Carol? O que houve? Fiquei com febre. Olha minha voz como tá ruim. Nossa. Mas tô Esse tempo melhorando, maluco, graças a Deus. esse tempo maluco aqui que esquenta, esfria, né? Deixa qualquer um ruim, não tem jeito, viu? Não tem Fora a como. poluição, né? Né? Ó, Islan, Eu, eu resolvi implementar seu café, viu? Não tem uma caneca bonita como a sua, aqui, ó. mas hoje é café e bolo, tá bom? Ó. Tô implementando. Gordinha que vai comer bolo junto do café, viu? Isso é bom demais, né? Ah, Café junto com melhora, né? bolo é bom demais, né? Vou, vou com esse tempo feio, então, melhora. Escuta, é verdade que chegou poeira aí, chegou queimada, fumaça da queimada aqui do interior aí, Tá chegando, na né, Islã, no capital? estado inteiro. Essa queimada tá fortíssima, né? Então tá chegando até na capital. Isso atrapalha aí a respiração de todo mundo, né, Carol? Então é um pouco disso também, viu? O tempo que esquenta, esfria, poluição, queimada, né? Ah, E a gente sem dúvida. sobrevivendo aqui, não tem jeito. E como é que tá aí no interior, Islã? Cara, aqui tá feio, tá É, feio. né? Nossa senhora, cheguei em casa aqui, a casa tá tomada por fuligem Fuligem, da né? queimada aqui. Não tem jeito, fica. Isso vai sobrar alguma bucha para alguém aí nos crimes ambientais da vida aí, viu, Calvin? Porque não é possível que uma queimada desse tamanho tenha sido acidental, né? Não, tem que apurar, tem que investigar, tem que apurar, né? Como tudo, a gente tem que ver o que tá acontecendo, qual é a causa disso tudo aí, não tem jeito, né? Bem, a EMEI aqui tá pedindo aqui para acessar conosco também. Vou chamar a EMEI aqui. Isso aqui, gente, deixa eu ver. Aqui. Falei que eu ia comer. A EMEI. Hein? Isso aqui. Aí, bom dia, EMEI. Bom dia, gente. Tudo bem com Bom vocês? dia, Emê, tudo Joia. Bom bem? dia. E como a Carol, eu também tô doente. Olha que curiosidade. Nossa. O Augusto também, meu filho também mais velho, né? Tá meio ruinzinho também. Graças a Deus minha imunidade tá boa. Não, tem que estar boa, Islã. A gente tem que trabalhar bastante, não tem É. jeito, né? Então a gente tem que correr, não tem jeito. Vamos Aí, sobrevivendo. Por isso que aí, advogado tem que essa ficar doente no final de homenagem. semana só, viu? É. Aí, ó. Isso é Ai, meu nossa, ó. querido amigo. Apesar de ser aqui da Zona Leste, ó, independente. São Paulo. Que isso? Vou nem, Eu moro, o não vou nem Kaufman, ela mora do lado lá da arena, do lado do espaço mais bonito da América que Latina de futebol desperdício, e né, aqui é Islã? São Tá do Paulo. lado, podia Que frequentar, mas não, isso? né? Quer Que atravessar a isso? cidade, não tem Eu jeito. só me vejo coisa boa. Quero desejar bom Ô, dia Kaufman, para Oi. quem entra numa live. mas me diz uma coisa aí, meu Não foi amigo. você que cortou ela É, pela ser São Paulina, não, né? Você tirou a Emê do vídeo porque ela é São Paulina, não, Islã? Eu não tô Não, vendo. ela tá aqui, ela tá comigo aqui, mas tá travado, ó, tá vendo? Ah, Se bom. fosse Pensei assim, corintiana, não travava. São Paulino a gente exclui. Travou aí mesmo. É, Ela tá é. aparecendo aí pra vocês? Não, Pra acho mim, que não. pra Não, mim ela tá como daqui travou. a pouco volta. Não, mas Bom, aqui para falar da advocacia, a gente aceita todos, São Paulino, sim, corintiano, palmeirense, todo verdade, mundo, né? verdade, verdade. Faz parte. É Verdade, verdade. retaliação, hein? Aqui. Retaliação. Tem algum advogado aí que quer entrar com recurso para participar dessa live? Mas, meus amigos, que alegria estar aqui com vocês, né?
A Imei já participou de outros, Carol, Kaufmann, a primeira vez que está conosco aqui, seja muito bem-vindo, Kaufmann, no nosso café de domingo. Obrigado, Isla. Que a gente é um café descontraído, que a gente. Ideia da Carol Vilela, que armou aqui esse café todo domingo. A E Carol pra não gente bater para, né? papo, A bater Carol, um bate-papo. Fazer. a Carol quando estava na Jovem Advocacia, ela marcava entrevista, marcava vídeos, marcava coisa, ela não para, né? Isso é muito bom. É isso que É. importa, viu, Carol? Porque essa movimentação é importante para a gente unir a advocacia, discutir os nossos problemas, né? Porque sem isso a coisa afunda, degringola. Então, bacana, boa ideia, Carol, parabéns, viu? E tem Obrigada. temas aqui muito legais aqui, né, Carol? Nos domingos aqui a gente acaba. E a gente parte de uma área para outra que é rapidinho. A coisa aqui vai bem, viu, Kaufmann? Não, Vai perfeito. bem. Mas diz uma coisa, você fundou um movimento aí, Kaufmann, um movimento de valorização da advocacia, né? Isso. É o núcleo de valorização da Núcleo. advocacia. Deixa eu falar um pouquinho para Núcleo. vocês. O Vamos que lá. acontece? Desde já de algum tempo, a gente tem visto, né, o que não é novidade, né, que infelizmente a advocacia, especialmente a jovem advocacia, né, Inê, ela se encontra um pouco perdida do que fazer, como fazer, para onde ir. É triste você ver que falta um pouco de definição. E tá todo mundo assim correndo. Então a gente reputa, Islam, e a gente já conversou bastante sobre isso também. Existem duas advocacias, uma pré-pandemia e uma pós-pandemia. Na pré-pandemia, os advogados se encontravam, se viam, conversavam entre si, estavam discutindo os problemas. E depois da pandemia, isso se afastou. Quer dizer, os advogados estão no seu escritório, estão na sua casa, né? Então, por exemplo, aqui eu estou na minha casa, mas aqui eu montei um escritório para mim. Então, na pandemia eu trabalhava daqui e gosto de ir para o escritório, mas muita gente continua em casa, continua afastado. Os fóruns não retomaram o trabalho como deveriam retomar, os juízes não estão lá e os advogados não estão no fórum. Essa separação, essa desunião, ela atende a todos, menos a advocacia. Então, o que nós fizemos? Fundamos aí o Núcleo de Valorização da Advocacia, que é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, destinada, no primeiro momento, a ouvir os problemas de uma advocacia em geral. Então, nós temos Núcleo da Advocacia Mulher, Núcleo Jovem, Núcleo Imobiliário, para começar a entender os problemas de cada setor da advocacia e, a partir daí, tentar buscar projetos que envolvam a advocacia e levar esse projeto para as entidades que possam resolver realmente buscar. Então, por exemplo, uma questão que a gente vê, o judiciário não está voltando, o judiciário não volta. Por que não volta? O que está acontecendo? Poxa, então, vamos ver o que pode ser melhorado e levar para o Poder Judiciário, levar nos tribunais, levar no Tribunal de Justiça, né, para que a advocacia seja ouvida, que é o que não está acontecendo. Nós tivemos agora, né, tá já pegando um gancho aí desse assunto, isso foi muito discutido no nosso núcleo também, nós tivemos um grande problema que é a mudança do ESAG, que era um sistema que a advocacia paulista já estava acostumada, para o EPROC, que nós temos pouca familiaridade, quer dizer, que é um sistema digital utilizado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, mas que São Paulo poucos têm conhecimento desse sistema. É um sistema difícil, um sistema complexo, que é um sistema, na verdade, que você vê que, por exemplo, as intimações elas são lançadas no sistema, e se o advogado não acessar o sistema, o prazo começa a correr. Então, a advocacia tem que estar muito atenta a isso. Então, o que nós fizemos? Num primeiro momento, né, nós fizemos lá no Núcleo de Valorização da Advocacia, e vai estar disponível, acho que a partir de hoje ou amanhã, e quem puder, por favor, siga nva.sp. E que o Aislan agora, né, e fazendo um parênteses também, fiquei muito feliz, Aislan, que você está participando, você com a sua experiência de subseção está participando, veio ajudar, né? Então você é uma das pessoas que mais conhece os problemas da advocacia, especialmente das subseções. Então você está agregando demais a esse grupo, a esse nosso núcleo. A Paula Fernandes, que conhece muito de assistência da advocacia, de CASP, veio ajudar, né? Então, assim, a Carol, meio com essa parte, esse conhecimento da jovem advocacia. Então, tudo para agregar. Então, voltando no EPROC. Então, o que nós fizemos? Fizemos um tutorial, vamos colocar lá no Núcleo de Valorização da Advocacia, para que os advogados comecem a entender como funciona. Né? Então, por quê? Faltou aí, eu tenho que fazer uma crítica institucional. Não tem jeito, é mais forte do que eu. Né? Mais uma vez, a advocacia está correndo atrás do prejuízo. Ou seja, impossível, não entra na minha cabeça a advocacia não ter sido ouvida, consultada e ter sido questionada sobre o sistema. Por que você escolheu o EPROC? Não é o melhor sistema compatível com o PJI. Tem outros sistemas compatíveis. Mas por que o EPROC? Qual é a razão disso? Então, na verdade, eu acho que isso aí deveria ter sido discutido. Então, a OAB teria que ter sido consultada, a advocacia teria que ter sido consultada, teria que participar disso, que é uma implementação que já está prevista já há muito tempo e ninguém tomou conhecimento e deixou a coisa acontecer. Então, o núcleo, ele busca
essas dores da advocacia para a gente discutir e começar. Porque, na verdade, nós estamos vendo que, traçando um paralelo, né? Na época, eu fazia júri dativo por uma entidade específica, pelo Instituto de Defesa de Defesa, Direito de Defesa, IDDD, faz muito tempo. E daí veio um promotor e falou o seguinte: porque a advocacia fica montando esses institutos para fazer defesa. Eu falei: olha, quando o Estado começa a falhar, as entidades privadas suprem a necessidade. Então aqui, quando as instituições começam a falhar, surgem entidades privadas para tentar buscar suprir essas necessidades. Então é isso que o núcleo de valorização busca hoje: suprir falhas, suprir falta de empenho em descobrir os verdadeiros problemas da advocacia e buscar soluções. É isso. Não adianta, eu começo a falar do núcleo, eu empolgo e vou falando sozinho, desculpa, viu? Imagina, até um parênteses aqui, o do Daniel lá de Votorantim. Desculpa aí, só o Daniel aqui, nosso amigo de Votorantim, já mandou aqui a mensagem. Já tá com saudade do mensagem. Pode falar aí, Mir. Mas né, quando a gente perde, que a gente dá valor. Com o sistema de peticionamento é a mesma coisa. E aí, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, porque é exatamente isso que você disse. Onde o braço institucional é pequeno, infelizmente, a mão da advocacia tem que ser muito maior. E eu compartilho dessa crítica que você faz à gestão e trago aqui ainda mais elementos para dizer que, infelizmente, a advocacia não foi ouvida somente nessa ocasião. Recentemente, a gente teve também a aprovação da PL de aumento das custas processuais e que ainda instituía a cobrança por cumprimento de sentença. Infelizmente, não houve aí uma movimentação institucional forte para que esse processo foi barrado e sobrou para quem? Para os clientes que estão sendo aí desincentivados a ingressar com a ação judicial, o que é o nosso sustento. Então, parabéns pela sua iniciativa no NVA. Conte comigo, conte com a Carol também, estaremos aí agregando com vocês. Obrigado, Amy. A iniciativa, ela foi nossa lá atrás, mas agora o trabalho é de todos nós, é juntos. Né? E com essa força de vocês aí, repito, especialmente do Aislan, com o conhecimento que ele tem dos problemas das subseções, Aislan, porque eu sempre falo, o problema, ele não ocorre aqui à distância, ele ocorre lá na ponta, na subseção. É o advogado do interior, o advogado aqui da região mais distante aqui do centro da capital, ou aqui da periferia, que acaba tendo um grande problema da Grande São Paulo, acaba tendo um grande problema. Ele não tem para onde recorrer, não tem acesso. Então, eu acho que é importante, você conhece muito bem esses problemas, né, Ivan? O Kaufmann, eu já havia me manifestado sobre isso, né? Carol sabe, a gente já discutiu muito, a Aimee. É triste, né? Quando nós nos deparamos com essa. Na verdade, não é um fato isolado, né? É um comportamento que vem sendo adotado de forma recorrente, né? De decisões que afetam diretamente o cidadão aí que utiliza do sistema do judiciário e, via de consequência, o advogado, que é que faz essa interlocução, né? E sem a manifestação, sem sequer ouvir a advocacia, né? E quando esses movimentos começam a surgir, como você mesmo disse, a Amy acabou de falar, né? É porque realmente a advocacia reunida através de suas instituições estão omissas, né? Nós vemos aí, eu vi recentemente uma matéria da presidente da OAB São Paulo, junto com o seu vice-presidente, Leonardo Sico, e tenho respeito por ambos, né? Respeito ambos, mas eu vejo que as decisões que não estão sendo muito acertadas, né? Criaram um observatório para ver a mudança, a implementação de mudança. Eu acho que a OAB São Paulo já passou do tempo de ficar observando a mudança acontecer, né? Então, eu fico até imaginando, assim, né? Tudo mudando o sistema e a OAB comendo pipoca assistindo a mudança acontecer, né? Então, acho que já passou dessa fase, né? Poderia ter uma conversa, um diálogo, entender o motivo da mudança que aparentemente é econômica, né? Porque parece que o TRF4 está cedendo o EPROC gratuitamente, e aí o TJ para de contratar o ESAG, né? Então, logo na sequência de um aumento de custos que... Pobre, Oi? né, Aisla? Se o TJ de São Paulo fosse pobre. Nós Não, somos... e acabou de aumentar as custas, né? E não acabou de aumentar as custas para suprir uma necessidade financeira. Então, quer dizer, aumenta as custas para suprir o financeiro e aí depois troca o sistema por um que é de graça. Então, quer dizer, tem coisa que não dá para encarar observando ou apenas observando, né? É isso, né, Isla? Quer dizer, é uma troca de sistema
sem levar em conta o que importa para a advocacia, né? Sem levar em conta o que vai acontecer com a advocacia, se a advocacia vai poder interagir, se ela está satisfeita ou se vai... Nós somos usuários do sistema, né? Então, montar o observatório, na minha opinião, é igual fazer nota de repúdio. Pô, bacana, faz barulho, mas qual é o efeito prático disso? Zero. Ninguém dá bola. Você tem que atuar, tem que agir, tem que buscar meios e mecanismos para agir corretamente. Então agora é o seguinte, o EPROC, né, já é uma realidade que vai se implementar em São Paulo, né? Não, assim, não tem como eles voltarem atrás, o tribunal não vai voltar atrás. Faltou o relacionamento institucional para poder viabilizar e permitir que a coisa fosse feita de maneira distinta. Agora, já que o EPROC é dessa forma, quais as melhorias necessárias no sistema que devem ser implementadas? E como que você vai fazer isso em São Paulo, ou por intermédio do CNJ, que é um órgão específico que vai comandar essa sistematização? Então, acho que este é o caminho agora. Não adianta só observar como que vai ser implementado, o que vai acontecer, mas assim, espera um pouquinho. Poxa, tem muita gente que não sabe, a maioria da população do nosso estado, dos advogados, não sabem mexer com o EPROC. Ponto, isso é fato. Mas tem muita gente que está familiarizada com isso. Então, onde é que estão essas pessoas? Buscar parceria com o Rio Grande do Sul, com a OAB do Rio Grande do Sul, por exemplo, para entender os problemas da advocacia do EPROC, sentar lá e falar assim, vem cá, o que está acontecendo com o EPROC aqui? Quais são os problemas que vocês enfrentam? Como que nós vamos, em conjunto, buscar uma melhoria? Você não tem uma atuação sozinha, não é bater de frente, mas é buscar apoio. Então, repetindo, Rio Grande do Sul, que é gigante, quando você fala Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, né? Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então você já tem aí 5 estados que usam, tá, o EPROC. Então você tem 5 presidentes de OAB que devem pelo menos saber quais são os problemas que eles enfrentam. Ou não enfrentam problema e estão adorando o sistema. Poxa, então vamos mostrar como que vocês ensinaram a advocacia a usar. E vamos preparar nossa advocacia para isso. Então, eu acho que é uma atuação conjunta que tem que ter, essa integração entre presidentes de ordem dos advogados do Brasil, essa integração com os representantes dos tribunais é fundamental para que o sistema funcione. O que nós queremos é que o sistema funcione, nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos um sistema que funcione, que seja efetivo para a nossa advocacia. Esse é o ponto. O Kaufmann, nós ouvimos aqui nas outras lives, né? E até eu fiz um vídeo, postei um vídeo sobre isso e tive muito comentário. Eu, infelizmente, não ouvi nenhuma manifestação positiva sobre o EPROC, Sim. né? Foi só manifestação negativa. E aí eu fico me perguntando o seguinte também, porque, poxa, nada é um sistema que movimentará aí não sei quantos milhões de processos que nós temos em andamento hoje no Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal do país, né? Pô, será que não, com tanta tecnologia, gente, nós estamos na era da inteligência artificial, né? Fizemos um congresso sobre isso, a coisa está mudando, está relacionando. Não é possível que eles não consigam criar um sistema único para o país inteiro, porque também a advocacia está cansada também, né? Poxa, em São Paulo é ESAGE, no Sul é EPROC, no Rio de Janeiro é não sei o quê. Você tem que saber cuidar, tem que fazer um curso de TI para advogar, né? Será que não é possível que não haja uma unificação de sistemas para facilitar esse acesso da advocacia? Eu até já me manifestei sobre a questão da inscrição do advogado, né? Que advogado é advogado, eu não preciso ter inscrição no Rio, em Minas. Poxa, eu sou advogado e o sistema nacional, né? Da mesma forma, o sistema operacional. Poxa, não é possível que o CNJ, que o Conselho Federal da OAB, né, não parta para cima do CNJ dizendo, olha, precisa criar um sistema único. Sim. E um sistema Mas- que facilite o dia a dia do advogado. Ah, Né? Sim. essa previsão, o CNJ, lá em 2013, editou que o sistema recomendado para os tribunais seria o PJE. Sim. Então, o questionamento também é nesse sentido quanto ao TJ, já que é sistema, por que não já seguir o que o CNJ pediu, que é implantar o PJE? Querendo ou não, aqui em São Paulo, para quem faz trabalhista, né, Carol, a gente tem acesso ao PJE, porque da Justiça Federal foi o escolhido. Mas, assim, a escolha do EPROC, na minha visão, foi realmente muito além da curva, principalmente por essa questão da intimação que o Dr. Kaufmann colocou. Mas eu já peticionei no EPROC quando eu tenho uma ação lá em Santa Catarina, no Paraná, e ele é muito diferente, ele é pouquíssimo intuitivo, a aparência gráfica dele cansa, fora que quando você peticiona é diferente, não é igual a gente coloca o token, sobe a senha e pronto. Precisa baixar um assinador, tem que peticionar, assinar no assinador para depois inserir no sistema. E quanto a essa questão, Kaufmann, dos outros tribunais, né, já terem outros estados com esse sistema, minha preocupação é
tudo aqui em São Paulo é o dobro, é maior, é enorme em proporções continentais, porque nós somos o estado que mais tem processo, nós somos o estado onde concentra a economia da América Latina. Então, o problema é que é pequenininho no EPROC do TJ do Rio Grande do Sul, aqui vai ser um tamanho da Zona Leste inteira. E eu não vi também o Tribunal de Justiça de São Paulo anunciar um plano de mudança gradual, não vi os funcionários sendo treinados para mexer com o EPROC. Então, vai sobrar para a advocacia, e aí a gente vai perder prazo, a gente vai ter dificuldade para assinar os processos. Então, realmente, a gente precisa se fortalecer e desde já se preparar, porque sempre vai cair no colo dos mais fracos, né? E vejam só que tristeza a gente colocar a advocacia dentro dessa caixinha e ser colocada como a mais fraca. Toda razão, Aimee. Mas eu Quer dizer, acho que a gente Oi, Carol, precisa. desculpa. Não, por favor, Eu acho que a Carol. gente. Ele tá falando sem Eu parar aqui, acho eu que não o sei. CNJ. Eu acho que o CNJ não fez nenhum esforço, né, de cima para baixo, para posicionar os tribunais em relação ao PJE, já que era a normativa deles. E não teve uma união de forças. CNJ e as OABs, principalmente as seccionais, né, que deveria ser encabeçada por São Paulo, e não falo que deveria ser encabeçada por São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Não, porque o maior colégio de advogados é São Paulo, né? A gente tem mais advogados que muitos países da Europa em São Paulo. Então, deveria ser algo em conjunto. E eu não vejo nada sendo feito em conjunto com a advocacia. E aí eu jogo para vocês. Por que isso? Será que a nossa profissão está tão desvalorizada assim? Será que a gente perdeu tanta credibilidade assim? Como é que é visto hoje a advocacia em relação a não só nós advogados, porque a gente sabe que tem problemas com a classe de união, enfim, mas em relação às outras pessoas, ao CNJ, aos tribunais, até os nossos clientes, né, que vão passar por tudo isso, aos servidores que vão ter que trabalhar em conjunto com a advocacia em relação à instituição de um sistema que tanto é hostil à advocacia, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar no que a gente pode fazer para que a gente possa começar a trabalhar em conjunto. Não sei se vocês concordam comigo e o que vocês acham disso. Sem dúvida, meu amigo. Eu concordo muito. Aislan, por favor, você, depois eu falo. O Kaufman, Oi? devido da vida vem aqui a nossa instituição, mas eu acho que tudo isso decorre de uma falta de respeito à nossa instituição, a OAB São Paulo. Eu vejo o presidente e vice-presidente da OAB e todos os diretores e membros de comissão rodando o estado, inaugurando elevador, rampa de acesso, mas eu não vejo uma Inaugurando reunião com Casa o Tribunal de Pintada. Justiça. Não vejo uma reunião com o Tribunal de Justiça. Rooftop, Uhum. bar dentro da... Então, assim, alguma coisa está Então, errada, né? Aislan, é isso que a gente conversava outro dia sobre isso, né? O problema que eu acho, Carol, e não é, e até eu vi a Aline falando assim, o tribunal não quer diálogo. O tribunal sempre manteve um diálogo, lá atrás mantinha um diálogo com a OAB e com a advocacia, manteve. O problema é da relação institucional e a forma que você mantém o diálogo. É o que eu falei no começo. As instituições, elas não estão aqui para brigar, mas elas estão para impor, receber respeito e tratar de forma respeitosa e, se necessário, brigar. Quando falta o diálogo, aí sim você toma atitudes, mas atitudes sérias e corretas para brigar. Não adianta você fazer barulho e não ir adiante. Não adianta você só querer discutir isso de uma maneira grande, mas não tomar atitude correta, efetiva para mudar o que está acontecendo. Tá? Então, um exemplo é de custas. Quer dizer, nas custas havia um diálogo e já era um projeto do tribunal subir as custas, sem dúvida nenhuma. Mas onde há espaço para poder buscar alguma melhoria para a advocacia nesse projeto de custas? O que nós podemos fazer para a advocacia? A minha preocupação aqui é com a advocacia, né? Onde vai atingir a advocacia e o que busca de espaço para a advocacia? A gente tem que levar em consideração, e, poxa, eu sou de uma época bem mais antiga que vocês duas, né? Eu comecei a advogar em 92, né? Então, se pegar o período que eu fui estagiário, né? O período que eu fui estagiário, eu convivo com isso desde 1989, né? Que eu convivo direto no dia a dia da advocacia, nos fóruns, né? E era outra visão, era outro respeito. O advogado era respeitado por ser advogado. O estagiário, mesmo sem carteira de ordem, ele era respeitado porque ele ia lá, ele via um processo e tinha um relacionamento bom. A OAB, ela era ouvida em todas as questões do cenário nacional.
Então, se vocês pegarem a história, né, Diretas Já, foi a OAB que protagonizou aqui em São Paulo um grande movimento de Diretas Já. O impeachment do Collor, eu lembro direitinho, o nosso presidente nacional, o Batóquio, andando de braços dados com o presidente da ABI para levar o impeachment do Collor. Ou seja, quem estava à frente das grandes questões nacionais era a OAB. A OAB era respeitada pela população. A OAB, ela mantinha uma isenção completamente fora de qualquer interesse partidário, que é isso que eu acho que atrapalha muito a OAB, interesse partidário, mas ela mantinha o interesse na advocacia. E quando a OAB falava, ela falava com isenção e falava com respeito. E isso sumiu. A quem interessa isso? A todos os órgãos, porque a OAB, quando ela é altiva, a OAB, quando ela é forte, a advocacia unida e forte, a advocacia incomoda. Porque a advocacia representa a cidadania. A advocacia dispersa, a advocacia separada, desunida, uma advocacia que não tem contato entre si, uma OAB que não está preocupada com as questões institucionais, Aislan, como você falou, inaugura elevador, reinaugura a casa porque pintou a casa. Quer dizer, enquanto a advocacia está passando fome, enquanto a advocacia não tem relação institucional, né, as coisas estão abandonadas. Então, isso tem que mudar. Enquanto isso não mudar, é um projeto a longo prazo que tem que acontecer, um processo de mudança de retomada de postura, retomada de diálogo, retomada de posicionamento, mas retomada, acima de tudo, do protagonismo da Ordem dos Advogados do Brasil. Enquanto isso não acontecer, a advocacia vai ser cada vez mais desvalorizada. Não tenho dúvida disso. É triste, né? Mas é a profissão que a gente ama, que a gente escolheu. É muito triste ver isso. Kaufmann, você falou um ponto aí que eu também acredito que é crucial por esse desrespeito mesmo, né, à instituição, que é a questão político-partidária, né? A gente vê hoje muita liderança da advocacia com vínculo político-partidário, e aí fica difícil, né? Recentemente saiu uma matéria no Conjur, né, o atual vice-presidente da Ordem, né, pré-candidato aí à eleição, saiu na matéria no Conjur, né? Sobrinho do Valdemar da Costa Neto, que é líder lá acho que é PL, né? Então, quer dizer, como é que cobra? Como é que vou lá cobrar, às vezes, no governador, se é aliado político do tio, e aí não pode bater porque é do mesmo partido, e aí vem um outro que também é da mesma bandeira, da mesma ideologia, então fica aquele jogo ali de interesses político-partidário, né, que não representa ninguém, que não pode representar, porque não pode bater, não pode reclamar, não pode falar, tem que bater palma, ou então pelo menos ficar quieto, né? E aí quem sofre, né, é a advocacia, É né? isso. Então a advocacia, a gente tem que retomar, Aislan, na minha opinião, tem que buscar os bons princípios que sempre regeram a advocacia e retomar esses bons princípios e trazer de volta. E ensinar, até especialmente a Aimee, que é a mais nova de todos aqui, essa jovem advocacia, Aimee, que você se formou o quê? Faz 2 anos, 1 ano, 2 anos? Quanto tempo, Aimee? Olha, apesar de ter esse rostinho e levantar a bandeira da jovem, eu me formei há 8 anos. Quanto? Desculpa, falhou aqui. 8 Então já anos. faz tempo. Então você veio da fase pré-pandemia, né? Mas mesmo assim, a advocacia, especialmente a jovem advocacia, ela está perdida, ela não sabe como se apresentar, ela não sabe o que fazer para trabalhar, ela não tem estrutura material para trabalhar, e é esse um ponto que a gente tem que trazer para dentro da nossa instituição e falar assim, vem cá, é assim que funciona. Poxa, como é que nós podemos ajudar você? O que é necessário, o que você precisa para desenvolver uma boa advocacia? A nossa profissão é diferente de todas. A advocacia é outra brincadeira, é outro bicho, né? Então não é a coisa normal. Então você tem que ter um pouco de respeito, de preceitos, de conduta ética. Eu sou muito chato com isso, né? Até pareço um velho, bem chato mesmo, né? Aquele piozinho, né, que só reclama. Mas é que assim, a gente está precisando, na verdade, mudar um pouco a sistemática, mostrar o que é advocacia de verdade, né? Mostrar que a advocacia ela tem valor e que ela é importante. E que sem advocacia fraca, quem perde é a cidadania, quem perde é a democracia. Interessa a todos menos a cidadania uma advocacia fraca. A jovem advocacia hoje sofre por falta de referências. Referências positivas. Porque referências negativas, especialmente aqui no Instagram, é o que a gente mais vê. Exatamente. Kaufmann oferecendo o curso dele por R$ 1 milhão para você faturar mais R$ 10 milhões, sendo que a pessoa não tem um processo no TJ. A jovem advocacia hoje ela se perde no mar de ilusão de rede social, até de comparação.
poxa, aquele colega tem o mesmo tempo de profissão que eu, tem o melhor carro do ano, tem lá uma casa maravilhosa, um escritório belíssimo e eu ainda tô aqui. Então, com os meus jovens, com os meus advobabies, eu sempre passo essa visão. A advocacia é constância. A advocacia é plantação, colheita. Plantação, colheita. Ninguém tem, em nenhum negócio, a gente planta hoje e colhe amanhã. É um caminho a ser percorrido. O maior exemplo disso são vocês dois. Quantos anos vocês têm de advocacia? Perfeito. Quantos anos eu tenho de advocacia? Tenho 30. De advocacia com carteira já, advogado mesmo, 32. Mais 4 de É estágio. quase a minha idade. 4 de estágio, 36. Quase Mas eu a costumo... minha idade, hein, Cal? Putz, pior que é. Juntando estágio. Eu tô com 22 de advocacia, né? Então, mas juntando estágio e juntando Foi para o vocês. período. Vocês estão hoje, tanto na posição institucional quanto profissionalmente, eu acho que por conta da pandemia mesmo, Kaufmann, os recém-formados e recém-aprovados do exame de ordem, eles saem com essa visão de que a advocacia é pastelaria. E não é, aqui a gente não faz pastel, fica pronto em 5 minutos. Aqui é plantação, é aprimoramento técnico, é desenvolvimento social e desenvolvimento pessoal também. Mas eu vejo que a jovem advocacia peca aí nesses pontos. Mas você... E é para da OAB como instituição mostrar esse tipo de coisa. Mas o que a gente vê na liderança da jovem advocacia hoje são pessoas que não estão interessadas aí verdadeiramente contribuir para a jovem nesse sentido. Pelo contrário, são pessoas interessadas no seu próprio desenvolvimento financeiro. Porque até curso para jovem advocacia as lideranças hoje estão vendendo. Então, Oi, assim... deixa eu perguntar uma coisa agora para você e para a Carol. Evidentemente, o Kaufmann, né? Mas assim, o jovem advogado hoje, ele se baseia muito na rede social, né? E o que vende hoje na rede social? E aí, Kaufmann, me corrija se estiver errado, né? É o imediatismo, né? É ação e reação, procuração assinada, dinheiro no bolso, né? Eu vejo um monte. Hoje nós não temos. Acho que a maioria hoje é CEO de alguma coisa, né? Acho que a minoria não é CEO, né? Não é mais CEO. O CEO é um termo antigo. Hoje é coach, né? A maioria é coaching de alguma coisa, né? E o que aparece na massa é isso, é esse resultado imediato, né? E aí, quando esse resultado imediato não vem ou não é como esperado, evidentemente, eu acredito que causa uma frustração, né? E como é que fica esse cenário aí na jovem advocacia, essa expectativa não concretizada? Como é que fica isso aí na visão do jovem advogado? Bom, eu vou falar por mim. Estou na jovem advocacia há mais ou menos uns 10 anos. E aí, há anos atrás, tive uma colega que ela não estava conseguindo se colocar no mercado de trabalho e, devido à forte depressão que já estava acometida, ela chegou a tirar a própria vida. Então, e ela sempre, para mim, eu sempre uso isso como um marco assim na minha vida. Quem me conhece há um pouco mais de tempo e está num dos grupos que eu tenho no WhatsApp, que é o grupo de apoio da advocacia, conhece a história dessa colega. E para mim foi muito impactante, porque ela pediu para tomar um café comigo, pediu para tomar um café com um monte de gente, e ninguém se prontificou. Eu fui uma das que falou assim, essa semana tá meio corrida, semana que vem a gente toma um café. E aí, só que não foi só eu, foram todas as pessoas que ela foi procurar para tomar um café e não tomaram café. Então, até hoje eu falo, gente, se vocês me convidaram para tomar um café, eu paro a vida, eu paro o que tiver que parar para tomar um café. Eu acho que às vezes o que falta é um pouquinho de compaixão, digamos assim, e união entre os colegas. A gente tinha muito isso antes, até dos processos serem digitais, né? Porque eu peguei processo físico, eu era da época do processo físico. Eu já cheguei no TJ e vi processo inteiramente manual, manuscrito, até a sentença manuscrita, acórdão manuscrito. Então, era muito diferente o contato que a gente tinha, por exemplo, no TRT, que tinha que tirar as cópias, e aí, enquanto um tirava a cópia, ajudava no outro, o outro a comprar coxinha para os outros demais, para a gente poder comer enquanto a gente estava tirando cópia ali. Então, era diferente.
hoje eu vejo que cada um fica muito no seu mundo, fica muito sozinho e acaba usando as redes sociais como visualização das coisas que não acaba não tendo no dia a dia, porque você acaba tendo muito mais contato com as telas do que com pessoas. Então, acho que essa ausência de contato com pessoas acaba prejudicando muito o desenvolvimento da jovem advocacia, que às vezes resume-se a dancinha, resume-se a alugar um carro bacana para poder tirar uma foto, para postar na rede social, para dizer que está ganhando dinheiro, para trocar o fundo e colocar que está na Europa para dizer que está ganhando dinheiro da advocacia e não necessariamente está ouvindo a dor da advocacia. A jovem advocacia, ela acaba vindo muito iludida. E a gente tinha muito essa noção de que advogado era rico, né? Então, todo advogado era rico, todo advogado era bem-sucedido. E aí, quando você vê no dia a dia que você pega um processo para poder pagar sua conta de água, de luz e pagar a anuidade, que falaram tanto que ia baixar a anuidade, só foi mantida a anuidade. Então, acho que tudo isso acaba criando diversas ilusões. A gente tem uma gestão hoje de pessoas que têm uma facilidade muito grande nas redes sociais, mas tem pouca facilidade em lidar com problemas da advocacia, em sentar e se propor, como nós se propusemos aqui a todo domingo, estarmos aqui 10h30 da manhã para ouvir você, advogado. Então, eu acho que falta isso para as pessoas. Faltam elas serem ouvidas, elas se sentirem importantes. E principalmente a jovem advocacia. Alguém pegar na mão e explicar. Baixa a soberba, a gente está aqui para te ajudar, a gente está aqui para te incentivar, a gente está aqui para mostrar os caminhos das pedras para vocês. Porque não é fácil ser advogado. É difícil pra caramba, mas é a melhor profissão do mundo. Eu amo advogar. É isso aí, minha Desculpa amiga. falar muito. Ô, É isso. Carol, deixa eu até falar alguma coisa. Você tocou em um ponto assim extremamente relevante. Todos vocês tocaram, né? E aí vem aquela na minha visão, quando a gente fala de rede social da advocacia hoje, tem aquela tal da expectativa e realidade, né? A expectativa é uma, a realidade é outra, né? Nós estamos no mercado extremamente saturado. Nós temos em média um advogado para cada 160 habitantes. Isso é um negócio fora do padrão no Brasil. Então, aqueles que vão advogar, eles têm que se esforçar e se dedicar. Esse problema que você falou, Carol, da jovem advocacia que está sem condições, que está desiludida, nós fizemos um trabalho de pesquisa e de escuta no Núcleo de Valorização da Advocacia, e assim, não é só a jovem advocacia que está sofrendo, não. A advocacia mais velha também, a advocacia mediana também. Não são poucos advogados mais velhos que estão abandonando a advocacia. Não são poucos advogados jovens, velhos, meia-idade, tanto faz, que estão deixando a advocacia como um plano suplementar. Eu tenho um trabalho, eu vou vender roupa, eu vou ser corretor de imóveis, eu vou trabalhar de Uber. É incrível o número de pessoas que trabalham de Uber. E tenho a advocacia também. Se eu conseguir alguma coisa na advocacia, eu, na verdade, vou conseguir pagar minhas contas. E isso tem que acabar. A nossa profissão ela tem que ser valorizada. A gente tem que buscar mercado de trabalho. A gente tem que buscar elementos, meios, instrumentos materiais para que o advogado que não tem, como você falou, Carol, que ele trabalha num processo para pagar sua conta de água e de luz, para que ele possa exercer a advocacia, para que ele possa ter uma internet boa, para que ele possa dar sua casa ou de algum lugar que ele possa comparecer para atender um cliente quando necessário. E aí volta naquela questão que eu falei, promover a união e promover a integração dos advogados. Tá? Isso é fundamental. Quando os advogados estão afastados, a advocacia se afasta do seu meio, não conversa e está cada um tentando sobreviver, né, nessa falsa expectativa de que tudo que é lindo, que está no Instagram, que está na rede social é maravilhoso, é real. Tá? Então essa advocacia ela se dispersa, ela se perde e isso, repito, atende a todos, menos a advocacia, menos a cidadania. Então nós temos que começar a trazer as pessoas para dentro, para trabalhar em conjunto, para que elas entendam, dar estruturas materiais para essas pessoas poderem desenvolver a advocacia. É um trabalho longo, é um trabalho de estudo e o núcleo está desenvolvendo esse trabalho para ver, assim, a forma de atrair essa jovem advocacia, principalmente que está começando, a forma de atrair uma advocacia mais velha, para que justamente possam agir em conjunto, para que possam atuar em conjunto. É muito triste. Na verdade, o que nós precisamos é acolhimento, tá? Precisa acolher esse pessoal e precisa, na verdade, de união. Acolhimento e união, para que juntos a gente consiga desenvolver uma boa advocacia.
E é isso que precisa. Kaufmann, você tocou num ponto aí, meu irmão, sensacional, né? E que é o jovem advogado há mais tempo, né? Porque a jovem advocacia ainda tem uma pauta específica para ela, né? Apesar de toda a dificuldade do início da carreira, etc., há uma pauta voltada à jovem advocacia. E os jovens há mais tempo, né? Não tem, né? Por exemplo, não tem uma comissão do advogado mais experiente aí, né? Da jovem tem. E eu tenho conversado com muita gente que já tem uma certa Mas, experiência de advocacia. rapidinho. Em São Caetano tem, do advogado decano, viu? A comissão do advogado decano. Tem, olha lá que beleza. É uma boa ideia, São né? boas ideias. Boas ideias. E eles reclamam muito, né? Dizendo, olha, nós estamos aqui, todo mundo fala da jovem, nós estamos esquecidos, né? Porque a gente já tem uma carreira, tem uma trajetória aí na advocacia, enfrentamos dificuldades também, aliás, sofrem até uma cobrança maior por parte da sociedade, né? Que afinal de contas já tem ali uma trajetória, uma carreira ali há tempos ali na advocacia e passam pelas mesmas dificuldades, né? Seja a mudança do sistema EPROC, seja todas as dificuldades aí de processo, a dificuldade é a mesma para todo mundo. Então, Só fazer um parênteses aqui, eu até brinco. Eu faço sustentação oral no Supremo, eu vou em qualquer lugar, falo, dou aula há 30 anos, mas ultimamente eu tô com dificuldade de protocolar uma petição disjuntada, viu? Que eu não sei mais. É isso. A advocacia mais velha não sabe protocolar no sistema, é isso. né? Se não tiver um bom advogado mais novo, um bom estagiário, eu não consigo advogar mais. É isso. Então precisa dessa estrutura. Mas graças a Deus, assim, eu tenho gente no escritório que faz isso. E quem não tem? E quem não tem? E quem não tem? Exatamente. E Exatamente. o jovem Itaquera, a gente acolhe os jovens há mais tempo. Tem uns 80 lá, jovens, e os outros 20 são jovens há mais tempo que participam não só para estar ali ligado nas novidades tecnológicas, mas também para dar um pouquinho de experiência. E o legal é isso, quando a gente tem essa mescla, quando a gente tem essa união, quando tem essa integração. Porque a jovem advocacia, ela não é uma opositora de quem está mais tempo no mercado, né? Tem essa visão, às vezes, quem é muito mais velho tem uma opinião muito radical. Ah, porque o jovem advogado hoje não vai de gravata, o jovem advogado faz dancinha no TikTok, o jovem advogado sabe nem escrever petição. E da jovem advocacia também tem. Que os advogados mais velhos, eles querem humilhar a gente na audiência, que vê a gente fazendo a audiência com a folhinha de papel já olha torto, que na hora de conversar fala que eu tenho 30 anos de experiência e você acabou de entrar. Então a gente precisa afastar essas opiniões radicais e formar aí uma advocacia que seja livre de preconceito. Se você é mais velho, se você é mais novo, preconceito pela faculdade que fez, preconceito se tem pós-graduação ou não. Gente, é todo mundo advogado, todo mundo tem a mesma carteira vermelha. Independente se você passou até na primeira tentativa ou se passou na oitava tentativa, a sua carteira é igual a minha, que passei quando eu estava na faculdade. Então, a gente precisa unir, agregar e não levantar essas bandeiras radicais, extremistas, né? É isso que eu acho. Por isso que eu ando tanto com os meus advobabies e ando com vocês também, que são, né, advossauros. Posso falar assim? Vocês vão ficar ofendidos? Advogado sem cabelo. Por isso que tem esse espaço aqui que nós criamos também, né? Esse café de domingo, Kaufmann, foi criado justamente pensando nisso, né? Um dia conversando com a Carol falou, pois não, por que nós não vamos... Por que a gente não faz um café todo domingo, tal. Eu falei, pô, Carol, excelente ideia, vamos fazer. E a ideia é isso mesmo, é interagir, é trazer os colegas para esse bate-papo, comentar o tema aqui que nós estamos discutindo. E paralelo a isso, Kaufmann, nós criamos também um helpdesk da advocacia, Que que bom. é um grupo de WhatsApp. Carol depois vai dizer como é que faz para entrar aí. É um grupo de WhatsApp que é proibido falar bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer outro tipo. É perguntas e respostas das dificuldades do dia a dia do advogado da advogada. Fantástico. E esse grupo deslanchou, é fantástico, né, Carol? É isso aí, é acolher, é a palavra que você falou, Kaufmann, é acolher o colega advogado e Ô, advogado. Carol, você cria A um gente tinha problema um para você? projeto em São Caetano. Oi, São Caetano, não, desculpa. A gente tinha um projeto em Santo André que era sensacional. Os estudantes de direito, os jovens advogados, ficavam gratuitamente nas salas dos fóruns, acho que era terça e quinta, e na OAB também, para que eles pudessem ajudar os advogados a fazer petições, atualizar o notebook,
ou o computador, podia levar lá e fazer essa troca. Então, eu acho que a gente precisa expandir esse projeto. Deu uma parada por conta da pandemia, mas eu acho que é de extrema importância, porque quando a gente, muitos utilizam os funcionários da OAB, que muitos deles nem sabem peticionar, não entendem das nossas necessidades, para ajudar a peticionar. Então, a gente está falando muito sobre essa troca, mas a gente precisa fazer essa troca entre advogados. Às vezes o advogado fica um pouquinho mais inseguro em relação ao jovem advogado, ou o jovem advogado fica um pouquinho inseguro em relação a trocar experiência, né? A sua pouca experiência com o advogado que tem mais experiência. E eu acho que a gente pode ir quebrando essas objeções, desenvolvendo projetos como esse. Ô, Carol, Hoje a gente sério, oi, né? desculpa. Nossa, só os assuntos sérios. Manda aí no chat qual time você torce, que eu quero saber. Quantos É isso corintianos, aí, é isso aí, quantos Mendes. né? Olha lá, Manda aí no chat para que Corinthians você torce. o Volpiani já veio dar uma alfinetada na minha caneca aqui, ó. Eu posso falar, Isla? Você faz parte dos jovens, que vocês conseguem falar e ainda olhar as mensagens e responder. Eu tô aqui meio perdido, só falando. Mas, Carol, deixa eu te falar uma coisa, né? Nesse longa história de vários trabalhos voluntários que a gente fez, né, todos nós aqui fizemos, inclusive pela classe, pela instituição, eu aprendi o seguinte: quanto mais a gente trabalha, mais trabalho aparece pra gente, tá? Então você já está convidada, nós temos que desenvolver, expandir, nós temos o núcleo de valorização da advocacia, que tem um grupo grande. Esse trabalho de perguntas e respostas tem que ser levado para lá e tem que ser utilizado lá. Então você já se prepara que você vai ter mais trabalho pela frente, viu, Carol? Não tem jeito de escapar, porque isso realmente é muito bom, né? Mas como a gente faz para participar do núcleo? Vocês já estão participando, se você ainda não sabe. Acabaram de ser incluídas no núcleo, né? Porque quem é bom, a gente vai buscar. Quem quer trabalhar pela advocacia, quem quer fazer esse trabalho voluntário, quem quer ouvir, quem quer expandir, vai trabalhar. Não tem jeito. É esse o objetivo do núcleo. É esse o objetivo dessa união, né? Então, assim, eu digo que a experiência do Aislan, os problemas de subseção, não só de subseção, tá, Aislan, desculpa, mas assim, mas especialmente, porque você é especialista nesse tema, posso dizer assim, né, agrega demais para esse grupo. Então, nós vamos começar a fazer reuniões mais periódicas para poder expandir e trazer os problemas que existem na advocacia. Então, isso vem o Aislan, né? A Paula Fernandes traz uma experiência muito boa na questão de assistência, ela foi da CASP, né? Então, quer dizer, são pessoas que querem o bem da advocacia. São pessoas que estão entendendo que a advocacia, se a gente não cuidar dela, ela vai desaparecer. É isso. Então, ainda está em tempo de buscar e de resgatar a nossa advocacia. Mas eu tenho medo, né, que isso aí acabe. Meus 2 filhos estão fazendo direito. O mais velho está no 3º ano e o do meio entrou agora. O mais novo não sei se vai seguir ainda, mas eu só estou decidindo onde que ele vai fazer. Ele tem 15 anos ainda. Mas assim, eu não quero essa advocacia que está se apresentando para eles. Eu quero uma advocacia séria, de verdade, representativa, que o advogado seja respeitado. É isso que eu preciso. E quando eu falo para eles, eu não estou falando só para eles. Eu estou falando para eles como exemplo, porque eu quero para todo mundo que está vindo por aí. Eu quero para os que já estão aqui. Eu quero para mim uma advocacia respeitada. Tá? Eu não quero ter que mandar um e-mail para dizer que eu quero fazer uma sustentação oral e receber uma resposta do embargador dizendo o seguinte, desculpa, que eu quero despachar, e receber uma resposta do embargador dizendo o seguinte: ah, se você vai sustentar oralmente, não precisa despachar. São 2 momentos distintos. Eu quero despachar porque eu tenho direito e também sustentar oralmente se eu achar que é necessário. Se depois do despacho eu achar que é necessário, eu também vou sustentar oralmente. E eu fiz isso, mandei um e-mail, ele fez essa resposta, eu mandei outro assim: olha, acho que você não entendeu, eu quero despachar. E a sustentação oral, por enquanto, eu vou fazer. Vai depender até da forma que o processo vai andar. Não tive resposta ainda. Então, assim, é a falta de relação institucional e de respeito. Isso incomoda a todos, né? Então, quer dizer, incomoda quando você vai despachar uma petição, quando você vai ao fórum e não tem juiz, quando você é barrado pelo funcionário do cartório que vira uma barreira para você acessar o juiz que não vai estar lá, quando você tem que usar o balcão digital para marcar uma data para despachar, para pedir uma liminar. Mas se a liminar é urgente, como é que eu vou marcar uma data para pedir uma liminar? Se eu estou pedindo liminar é que a coisa é urgente. Senão eu não vou pedir liminar, né? Mas o juiz não vai estar lá, não vai te atender. Está tudo errado. A gente tem que mudar esse sistema que está muito errado. Desculpa, eu tentei descontrair, mas eu volto para o assunto sério, que eu ando meio indignado ultimamente, viu? Eu sou o tiozinho reclamão mesmo. É verdade. E vamos levar assim com bom humor, porque eles não têm mais vergonha na cara de fazer as coisas que eles fazem com a gente, né? Principalmente depois aqui em São Paulo, que virou o PJ. Lá, sabe o que eu ouvi que é triste? Outro dia? A gente tem até figurinha xingando ao PJ, porque o que era péssimo virou horrível. Uhum.
E sabe o que eu vi outro dia, que eu fiquei triste, né? A gente conversando lá no núcleo com o pessoal jovem, né? E falando o seguinte, olha, a gente também, quem tem cuidado das prerrogativas e tal, e virou um e falou o seguinte, tudo bem, eu acho perfeito cuidar das prerrogativas, mas para ter prerrogativas, eu tenho que primeiro ter cliente e ter trabalho. Senão nem minhas prerrogativas estão sendo ofendidas mais. Uhum. Tá nesse É É verdade. verdade. nível, né? Então, assim, eu adoraria que ofendesse minha prerrogativa, mas eu não tenho nem como, Uhum. né? Então você tem que cuidar de uma maneira geral da advocacia. Falando nisso, eu discuti sexta-feira com o pessoal do Sejusc, porque eu queria que constasse os protestos na ata da audiência do Sejusc trabalhista, e aí eles falaram que não podia constar os meus protestos na ata por causa de uma resolução. Aí eu falei assim, mas os meus protestos são lei federal. Como que uma resolução pode sobrepor uma lei federal? É meu direito. E aí a assistente lá, eu não sei como que é o nome, gente, do pessoal do CNJ, do Sejusc. E aí ela continuou falando e tal. Eu falei assim, não, mas lê aqui na ata, tá a resolução. Eu falei, tudo bem, o meu é lei federal. Se você não sabe nem a hierarquia da lei, o que você tá fazendo no Sejusc, gente? Carol, Olha, eu fiquei tão revoltada. E eu fiz acordo, eu já paguei o acordo, né? E aí a gente pediu para tirar do Sejusc de pauta a audiência, porque a gente já tinha feito acordo e tal. E ela não quis homologar, porque ela falou que tá errado. Como já transitou em julgado a sentença, você tem que ser de acordo com os termos da sentença, senão não pode homologar. Então, assim, são pessoas totalmente despreparadas que eles colocam no Sejusc. Tá tudo, gente, tá tudo errado. E Carol, aí ficou eu e a advogada, assim, sem saber o que fazer. Aí eu falei assim, manda, pelo amor de Deus, pra vara, a gente vai na vara, a gente conversa com a vara. Aí ela falou assim, então, doutora, recorre. Como se fosse uma coisa tão simples, ainda mais no trabalhista, que você não pode recorrer de decisão interlocutória. Olha, sinceramente, a advocacia tá de mãos atadas, Carol, gente. Desculpa o desabafo, mas é que tô não, muito mas revoltada. Carol, quando você vê ministro do Supremo Tribunal Federal impedindo sustentação oral dizendo que o regimento interno não permite, regimento interno que hierarquicamente é abaixo de lei federal, e o ministro defende isso, e os nossos dirigentes não partem para cima de maneira extremamente rigorosa para mostrar que isso está errado, o exemplo vem para baixo. É isso. No Sejusc você vai esperar o quê? O que você pode esperar do Sejusc quando o exemplo está dessa forma? Então, é isso que tem que combater. Essa falta de respeito tem que começar em todos os setores, no Sejusc, na vara administrativa, no INSS, na delegacia. Você fala de área trabalhista. Quer dizer, tem um provimento do Conselho Nacional da Justiça do Trabalho que a conciliação agora dispensa advogado. Quer dizer, Uhum. você entra com a ação buscando conciliação, se as duas partes mencionarem que querem fazer a conciliação é feita pelo juiz e o advogado está alijado, você não precisa de advogado. E onde que a OAB se manifestou nesse sentido? Que buscou falar isso aí é um absurdo, porque você não pode nem ingressar com a ação sem advogado. Não tem capacidade postulatória. Como é que eu posso ingressar pedindo uma conciliação sem advogado se eu estou buscando o Poder Judiciário e tem lei federal que você não pode ter postulação no Judiciário sem advogado? Está errado. Então é isso que a gente tem que combater. Né? E desculpa, assim, eu me empolgo, mas eu fico tão bravo com essas coisas. Mas é Eu que tem fico tão muita coisa mesmo, revoltado. hein, Cláudio? Né? Tem muita Não coisa. dá, é. Isso é muita coisa, Isla. E assim, e voltando, eu brinco que eu era estagiário com 12 anos de idade. Pelo seguinte, meu pai é advogado trabalhista e em Mogi das Cruzes, meu pai está com 88 anos e vai para o escritório ainda. E às vezes ele me pegava na escola, ele era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos. Então tinha audiência todos os dias. Então ele saía da escola, ele parava no seu trabalho e falava assim, antes do almoço, em Mogi das Cruzes, cidade pequena, né? Então a gente almoçava em casa, algumas vezes ele falava, sobe lá, pergunta se eu tenho audiência hoje. Né? Eu subia, assim, era estagiário, eu subia, escuta, meu pai tem audiência hoje? Ah, tem. Ah, não, não tem. Eu descia, ia embora e ia para casa. Nem advogado entra no fórum hoje antes do horário. Eu entrava lá como menino de 12 anos, entrava, perguntava, era bem atendido e saía. Né? Eu vi funcionário do fórum ligando para casa, às vezes, na hora do almoço. Olha, avisa seu pai que a audiência de hoje foi desmarcada, ele não precisa vir. Então era um relacionamento respeitoso. E não porque ele era um advogado antigo na cidade, mas porque ele era advogado. Só por isso. Então, eu não estou pedindo para ninguém ligar para minha casa para me avisar, mas estou pedindo um mínimo de respeito e consideração. É isso que a gente precisa retomar. É isso que a gente precisa buscar no nosso sistema. E é isso, e por isso que a gente criou o núcleo de valorização da advocacia, para ver se a gente consegue de alguma forma buscar essas questões e resgatar essas questões. Perfeito. Eu quero que você me passe a receita que você deu para os seus filhos para eles cursarem direito. Eu tenho um menininho de 12 anos que pede para ir no fórum, pede para ir na delegacia, mas quando você pergunta, e aí, vai fazer direito?
não, você é outra coisa, você é a profissão do meu pai. Cara, Aimee, Eduardo Culturi, nos Mandamentos do Advogado, ele tem alguns mandamentos. Ele diz o seguinte: ame sua profissão, de forma que se um dia o seu filho pedir orientação sobre o que vai seguir, você indique a advocacia. Eu gosto tanto da advocacia, e com meu pai aconteceu a mesma coisa, meu pai uma vez falou isso, eu gosto tanto da advocacia que eu nunca disse para nenhum dos meus filhos fazer direito. A Daniela, minha esposa, também é advogada, vive a advocacia. E nós nunca, a gente conversa de direito aqui, conversa de advocacia, eu vivo a advocacia, e nós nunca falamos faça direito ou não faça. E os dois optaram por fazer direito. Acho que vendo, acho que talvez na cabeça deles não existe outra profissão no mundo, porque aqui em casa é só direito o tempo inteiro. Meu pai, quando vai, encontra, fala de direito. Então eles foram doutrinados automaticamente. Mas é isso, é o exemplo. Então a gente passa este amor pelo exemplo. Então o dia a dia, o respeito à advocacia acaba passando para eles, passa para todos. Calma que ele vai chegar lá, você vai ver só. Meus amigos, só para uma notícia agora ruim, né? Estamos chegando ao final da live, faltam 4 minutinhos. Não começa, Isso, não todo começa. domingo é assim, viu, Kaufman? Quando o papo tá papo caloroso, tá? Eu falo, pô, Carol, vai acabar. É, Então, só gostoso passar demais, aqui viu? para. Desculpa só porque assim, na verdade, eu pesei um pouco a live hoje com os assuntos pesados, né? Não, E mas é isso aí, meu pesei o irmão. Só domingo de que todo mundo. Mas é para preparar para segunda, é viu? isso. Mas aí falta, quando falta espaço, o convidado volta, viu? É assim que funciona aqui. Não. Ô, Islan, né, eu falei, nós vamos ter que fazer isso crescer. Isso é bom demais, esse café, Legal, esse é muito bate-papo. legal. É bom para advocacia, é super descontraído pelo momento, pelo horário. E nós vamos começar, nós vamos levar isso pelo NVA também, viu? Pelo Núcleo Legal, de legal, Avaliação da legal. Advocacia, Islan. Você Muito vai ter bom, que irmão. tocar isso também. Já tem esse compromisso, viu, com o nosso núcleo. Vamos lá, meu irmão. Aimee, então, por favor, minha amiga, só fala Gente, final. obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, todo mundo que acessou, os meus amigos de Itaquera, meus advobabies que moram no meu coração. Vi que muitos entraram aqui, então quero deixar um beijo para todos vocês. Que o domingo de vocês seja abençoado, com muita Amém. Netflix e cobertor. Aqui em São Paulo está fazendo 12 graus. E é isso, gente. Uma semana abençoada, produtiva para todos. Kaufman, por favor, meu irmão. Islan, Carol, Aimee, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu desejo a todos que participaram, que estão participando, um excelente domingo. E dizer que apesar da minha pouca revolta, é uma revolta para o bem. Eu estou cansado do que estão fazendo com a nossa profissão. E que isso não deixa o domingo de ninguém desagradável, mas serve para a gente refletir um pouco. O que nós podemos fazer para o nosso dia a dia, de uma maneira geral. Para a nossa grande advocacia, que, sem dúvida nenhuma, é uma profissão diferente de todas as demais. É algo que está no coração. É igual ser corintiano, né, Islan? É, isso aí. Ninguém sabe explicar. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. A advocacia é isso. Quer dizer, não tem explicação. É linda. Então, obrigado. E foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos estar de novo e vamos expandir isso, viu, Islan? Obrigado. Meu amigo. Carol. Bom, Favelas Here. Eu lembro numa conferência regional da advocacia que foi na Arena Corinthians, e eu gritei Favelas Here, um monte de advogado olhou assim. O único que riu foi o Aislan, da brincadeira. E foi muito bacana esse evento. Então, acho que a gente precisa, sim, trazer cada vez mais a advocacia. Esse é nosso meio de conversa, né? Um dos meios de conversa que a gente tem para ouvir a advocacia, para ouvir os problemas do dia a dia, da advocacia, que só quem é advogado vai entender que é de advogado para advogado. É um prazer estar aqui com vocês todo domingo. Obrigado por participar desse domingo, Kaufman, Aimee. Vocês são amigos muito queridos. Obrigada. E Isla, obrigada pela oportunidade. Estamos juntos sempre. Obrigado, minha amiga. Bom, a todos que acompanharam o nosso café de hoje, né? Muito obrigado aí pela participação. Aimee, minha querida amiga, uma grande liderança aí da Jovem Advocacia. Ela tem feito umas artes comigo, viu, Kaufman? Tem me exigido aí uns vídeos aí, uns negócios aí meio diferentes. Aí eu tô sofrendo na mão da Aimee também, da Carol. Sabe que eu fiz no Essa menina com esse rostinho novinho assim, você é brava, Kaufman. E, meu amigo, é o seguinte, é uma honra, né, ter sido convidado por você aí para participar desse núcleo de valorização da advocacia. Que alegria poder caminhar contigo nessa jornada. Tenho certeza que foi um passo muito importante aí para que o nosso trabalho, né, para que a união do nosso trabalho promova, sim, uma grande diferença, beneficiando todos aqueles que precisam da gente, né? Eu acho que eu sou um grande devedor da advocacia, Kaufman. Eu vim de muito, muito baixo,
né? É um escritório humilde. Eu vendia coxinha lá no Parque do Carmo, na Zona Leste, e graças a Deus, tudo que eu consegui foi através da advocacia. Então, eu sou muito grato por isso, e em razão disso que a gente procura pessoas boas, de bom coração, que possam trabalhar em prol dessa classe maravilhosa. É isso que você falou. Sou advogado e corintiano, então são duas paixões inexplicáveis, né? E é muito bom quando a gente encontra pessoas que têm esse mesmo propósito, né? E livres de qualquer outro tipo de compromisso. Então, o nosso foco é esse, é melhorar e fortalecer o nome da nossa classe e da nossa profissão. Obrigado, Kaufmann, por essa oportunidade de estar junto com você e de todos os nossos colegas aí, advogados e advogadas. E, Carol, mais uma vez uma live de sucesso, né, minha amiga? Que legal, que café gostoso. E domingo que vem estaremos juntos novamente. Sou fã da Carol Vilela. Ela já não é mais jovem advogada, não. Já é jovem advogada há mais tempo, mas é sempre uma liderança da jovem advocacia. E é muito bom partilhar de momentos aí com a Carol, especialmente falando dessa profissão. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a semana de todos vocês aí. Até a Até próxima. mais. É. Até domingo. Até Até. domingo.